Olá! Sejam muito bem-vindos a este nosso guia trazido pela Ford College. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na arte, às vezes meio complexa, de atualizar contratos inteligentes na Solana usando o Anchor. Para quem está vindo do ecossistema Ethereum, a gente sabe bem que esse assunto de atualização costuma dar uma baita dor de cabeça, não é? Mas olha, com a estrutura arquitetônica certa que vamos desenhar aqui, tudo vai fazer sentido num piscar de olhos. Para começar a esquentar os motores, vamos imaginar aquele cenário que é o terror de qualquer dev. Um código imutável acabou de subir para a mainnet e 2 segundos depois alguém nota um erro de digitação absurdo bem no meio da lógica central. Dá aquele frio na barriga instantâneo. A grande questão de $1 milhão é exatamente essa. Como é possível consertar um erro desses sem destruir o sistema inteiro e, pior ainda, sem perder todos aqueles dados valiosos no processo? Bom, para responder a isso, vamos seguir este plano de obras hoje. São 6 etapas bem diretas. Primeiro, a transição de proxy para Anchor. Depois, o modelo BPF Loader. Em seguida, preparando a versão 1, atualizando para a versão 2, fazendo a inspeção e validação final e, por último, nossa conclusão e próximos passos. Então vamos começar com a nossa primeira etapa, a transição de proxy para o Anchor, deixando o Ethereum de lado e entrando de cabeça na Solana. Essa diferença técnica fica muito mais fácil de entender se a gente pensar numa grande reforma. Lá no Ethereum, os padrões de proxy basicamente separam a lógica do armazenamento de dados. É tipo ter um recepcionista na porta de um prédio antigo que só serve para redirecionar os visitantes para um prédio totalmente novo. Já na Solana, com o SVM Upgradable Loader, a coisa é muito mais orgânica. É literalmente como reformar o interior de uma casa inteira, quebrando paredes e trocando os móveis, mas mantendo exatamente o mesmo endereço postal. O código simplesmente muda ali, no mesmo lugar, sem precisar de nenhum intermediário redirecionando o tráfego. Avançando para a seção 2, o modelo BPF Loader. É isso que faz essa mágica toda acontecer por baixo dos panos. A peça central de toda essa engrenagem é o que chamamos de autoridade de atualização. Vamos imaginar essa autoridade como um dono de casa extremamente rigoroso ou até mesmo aquele segurança VIP na porta de uma festa exclusiva. Essa entidade tem a única chave existente que permite a entrada da equipe de obras. O ponto absolutamente crucial aqui é o seguinte: sem o par de chaves exato dessa autoridade, o BPF Loader vai simplesmente rejeitar, sem dó nem piedade, qualquer tentativa de alterar o buffer do programa. Sem a chave certa, sem reforma. É simples assim. Agora, digamos que a equipe finalmente conseguiu entrar na casa com a chave certa. É aí que entra o nosso ponto de entrada de migração. Dá para pensar nessa função como um designer de interiores super cuidadoso e meticuloso. O trabalho é reorganizar todos os móveis e mudar o formato das coisas, mas sem tocar em nenhuma coluna de sustentação ou na fundação da casa. Na prática, lá no código, esse ponto de entrada roda uma única vez. Ele transforma a lógica e os dados armazenados, preparando todo o estado da conta de uma forma totalmente segura para receber o código novo. Chegamos na seção 3. É hora de colocar a mão na massa e preparar o terreno para a versão 1, fazendo tudo na medida exata. Para começar a nossa obra, a gente precisa de uma planta baixa bem definida, que é a nossa estrutura de arquivos. A gente começa com um arquivo principal inicial para a versão 1, depois a gente vai ter um segundo arquivo para a versão 2, que é onde fica a nossa lógica de migração, mas olha só, o verdadeiro maestro dessa operação toda é o script de orquestração. Esse script em Bash é quem vai coordenar todo o fluxo de implantação no ambiente local, passo a passo. Enquanto isso, nosso arquivo de integração em TypeScript fica ali do lado, fazendo todas as validações pesadas para garantir que a gente não quebrou nada no caminho. Agora atenção máxima aqui porque isso é vital para não ter dor de cabeça depois. Quando a gente prepara o terreno usando o Anchor, o espaço que alocamos para a conta é rei. A fórmula é muito clara. O espaço total precisa ser igual a 8 bytes do discriminador do Anchor, mais o tamanho dos dados dos campos. Pensa bem, do mesmo jeito que não se pode errar o cálculo de peso num pilar de concreto, não se pode errar o cálculo de espaço na Solana. Se essas medidas não forem definidas com rigor quase matemático desde o começo, as migrações no futuro vão falhar feio. O espaço inicial tem que prever o crescimento da casa a longo prazo. Muito bem, seção 4. Vamos atualizar para a versão 2 e finalmente executar a nossa reforma interna. Aquele nosso script de fluxo vai rodar 4 passos sequenciais. O passo 1 é bem direto, fazer o deploy inicial da versão 1. O passo 2 é inicializar o estado original com os primeiros dados, e é aí que a mágica começa a tomar forma. No passo 3, a gente compila a versão 2, gerando um binário novinho em folha. Por fim, o passo 4. Usamos as ferramentas de linha de comando para apontar o Upgradable Loader exatamente para esse novo binário. Isso dispara o nosso ponto de entrada de migração na mesma hora. Ou seja,
código e estado são atualizados no mesmo lugar, numa tacada só. E o que exatamente aquele nosso designer de interiores está fazendo lá no passo 4 da migração? Ele está rodando algo bem parecido com uma adição verificada. Toda a lógica de migração precisa transformar o estado ali em place. Usar essa matemática verificada é uma garantia de que não vai rolar um erro grave ou um overflow que faça o programa inteiro travar bem no meio da operação. Numa reforma ao vivo, a segurança estrutural tem que vir em primeiro lugar, concorda? Chegamos na seção 5, a nossa inspeção e validação final, a hora de checar minuciosamente o trabalho feito. Qualquer atualização só pode receber o selo de sucesso se passar de forma impecável por um checklist bem rigoroso. Item número 1, o Program ID, que é nosso endereço postal principal, tem que permanecer idêntico ao que era antes. Número 2, o endereço derivado, que guarda o estado, precisa continuar totalmente estável. E número 3, a alocação do tamanho da conta continuou a mesma, provando que nenhum discriminador ou campo de dados foi corrompido. Resumindo a história, o mundo aqui fora continua interagindo com exatamente os mesmos endereços, mas agora rodando uma lógica totalmente modernizada por dentro. E para ter 100% de certeza de que as coisas mudaram de forma determinística lá dentro, a gente roda o script de validação. Por exemplo, se o valor inicial do estado da nossa conta era o número 42 lá na versão 1, e depois da migração ele foi transformado e validado com sucesso como o número 43 na versão 2, sem alterar os endereços base, bingo, sucesso total! A leitura na blockchain confirma que essa nossa atualização no Anchor foi executada com absoluta perfeição. Vale muito a pena gravar bem essa citação que resume as 3 regras de ouro incontestáveis quando falamos de migrações no Anchor. Primeira, sempre preserve os discriminadores de conta. Isso garante que a organização da memória vai continuar sendo compreendida tanto pelos binários antigos quanto pelos novos. Segunda regra, projete migrações que sejam idempotentes, ou seja, operações seguras de se repetir caso ocorra alguma falha, sem corromper os dados. E a terceira, mantenha a chave da sua autoridade de atualização sob controle rigoroso. Seguir esse mantra à risca é o que vai manter a sua estrutura de pé. E finalmente chegamos à seção 6, conclusão e próximos passos, para a gente fechar esse nosso projeto. Para fechar com chave de ouro, fica aqui um pensamento bem provocativo. E se acabar a energia bem no meio da obra? O que realmente acontece se uma migração falhar pela metade e os dados ficarem num limbo inconsistente? O ambiente estaria preparado para acionar um script de rollback de forma automatizada e segura? Pois é, essa é exatamente a questão técnica que vamos precisar solucionar na nossa próxima lição. Apenas lembrando que esta explicação foi desenvolvida e criada pela Forge College. Para quem quiser desvendar ainda mais segredos de desenvolvimento e mergulhar fundo em conteúdos essenciais sobre a Web3, o caminho é muito simples. Basta acessar o website Forge College. Um grande abraço, muito obrigado pela companhia e pelo foco hoje e até a próxima exploração.